Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel França, sou aluno do Instituto Federal e vamos aqui para um vídeo com o tema segurança de hardware, onde eu vou fazer uma breve descrição, um pequeno resumo de um paper científico sobre um tema, sobre uma área de falha de segurança que ataca atualmente vários dispositivos e chips, acaba sofrendo com esse problema e vários estudantes, pesquisadores acabam tentando desenvolvem artigos científicos, pesquisas embasadas na área para tentar encontrar uma solução viável de custo pequeno, baixos custos, entre outros, para chegar a uma solução eficaz desse problema. O nome dessa falha já é conhecida como Hallhammer. Ele é um exemplo de mecanismo de falha que acontece em nível de circuitos, que pode causar uma vulnerabilidade de segurança em determinados sistemas de prática generalizada. Como que acaba gerando esse conflito, essa falha? Ele começa a acessar repetidamente uma linha de transistores de um chip e acaba provocando inversões de bits. Ou seja, ele causa a partir de um mecanismo de falha chamado erro de perturbações, que é bem comum em chips DRAM, principalmente desses mais recentes, devido à redução deles de tamanho, a compactação dos chips, e devido ao espaço, quanto mais memória eles têm, menor é o espaço físico entre eles, acaba tendo determinados contatos, atritos, que acaba gerando essas falhas de erros de perturbações. Seria meio que contatos de transistores, entre outros. Ele gera uma manifestação de interferência referente à memória direcionada, e com isso ele acaba criando determinadas inversões onde é possível alterar determinados endereços de memória, ou seja, fazer manipulações de dados dentro dessa memória sem que tenha um acesso de superusuário, por exemplo. E nesse paper que eu trouxe, eu vou fazer uma breve descrição sobre ele. Ele é um paper, né, que é Hallhammer, a retrospectiva. O que seria esse artigo? Ele é um artigo já embasado em outros artigos científicos referente a esse tema de estudos, e também traz os alunos, né, a equipe que desenvolveu essa pesquisa fez a mistura de um artigo anterior que eles mesmos produziram com um novo e novas pesquisas. Esse artigo traz uma descrição como que acaba atuando, né, o Hallhammer, como que ele afeta os dispositivos, principalmente os dispositivos mais atuais. Aqui eles fazem algumas pesquisas com diversos chips de diversas máquinas, como por exemplo tem aqui numa imagem que eu vou mostrar agora. Ele essa figura aqui. O que, que seria essa figura aqui? Deixa eu só abrir aqui, só um segundo. Bom, esse arquivo aqui, não, esse gráfico ele é um gráfico mais simplificado, certo? Ele acaba mostrando na prática o que seria tipo os estudos de pesquisa, certo? Explicando um pouco sobre isso. Aqui são os modelos, são três tipos de módulos, e as falhas, desde os anos que eles pegaram, foram aproximadamente, só um segundo, 108, mais de 100 módulos que eles fizeram a pesquisa, e quase todos a maioria foram suscetíveis a essa falha de segurança. Acaba sendo suscetíveis. Então, para a gente dar um continuamento, então eles acaba trazendo isso, pesquisas mostrando as falhas, como que funciona, como que essa falha acaba gerando os problemas que podem trazer com isso, que
eles, com a ajuda do Google Project Zero, eles acabam fazendo a implementação, não só fazem um artigo só discorrendo o que acontece, o que pode acontecer, eles trouxeram na prática, fizeram pesquisas embasadas, fizeram testes para poder realmente comprovar como que funciona, e a partir desses artigos possibilitou que diversas outras grupos de pessoas que pesquisam, trabalham e atuam nessa área comecem a desenvolver também pesquisas de ataques, testes de ataques de Hal Homer para poder chegar a uma solução definitiva. Atualmente ele sempre acontece, né, como foi brevemente explicado de maneira geral, ele acaba gerando falhas, né, e começa a martelar, repetir uma linha, e a partir disso ele consegue fazer uma inversão de bits. E a partir dessa inversão, ela acaba meio que deixa possível manipular dados, alterar valores de endereço. Eles fizeram algumas pesquisas utilizando o sistema Linux e também Android, perceberam que a partir de um app malicioso conseguiria eles acessar o dispositivo e conseguiria ter acesso, controle sobre ele a partir dessas falhas, explorando essa falha de nível de circuitos, onde que o usuário, o invasor, conseguiria teria um acesso total ao dispositivo a partir dessas falhas, dessas pequenas falhas. E para isso, esses alunos, com a ajuda de desenvolvedores e também do Google, eles trouxeram para a gente, dentro desse artigo, sete possíveis soluções para tentar resolver esse problema. Que eles apontam, né, que poderia ser dentre essas 7, apenas um é mais viável em relação a desempenho e custo-benefício. Os outros 6 também podem resolver, porém tem um custo energético um pouco mais elevado em relação ao sétimo. O primeiro de todos é a solução, né? Não, ele meio que, de certa forma, ele não requer uma mudança significativa em sua estrutura. Basta a primeira delas de todas monitoramento, né? Sempre tem um monitoramento de contadores por desempenhos. Códigos, eles também apresentam como uma possível solução, como posso dizer, códigos de remapeamento. Como assim? Remapeamento e correções de erros. Aquele software, tem alguns determinados softwares que conseguem identificar e fazer um remapeamento. E também aumento de taxas de atualizações da memória é possível também. Outra coisa também que é o remapeamento de fabricação. Ou seja, acabou de ser fabricado, produzido, é feito um remapeamento onde consegue para poder verificar se tem algumas linhas com possíveis erros ou que pode ocasionar futuramente. Em seguida, um remapeamento de novo de maneira de operação dentro do sistema, onde ele consegue identificar se vai ter linhas suscetíveis a repetições. Ele consegue identificar isso e também fazer uma identificação se há linhas marteladas durante a execução desse sistema. E a vulnerabilidade de potenciais, fazer essa verificação se uma determinada linha pode futuramente gerar uma vulnerabilidade. Porém, essas ideias acabam gerando uma sobrecarga e traz baixo desempenho. Nesse caso, o mais viável que seria a famosa uma solução que eles estão estudando, que eles apresentaram nesse paper científico, fizeram a apresentação, a explicação, seria a PARA. O que seria PARA? PARA é uma abreviação, né, ativação probabilística de linhas adjacentes. Ele meio que vai fazer uma análise de probabilidades em relação a essas linhas. Sempre que uma linha for executada, ela vai executar uma linha adjacente. E a partir disso, ele vai fazer uma análise probabilística se vai gerar algum conflito ou não e fazer um novo remapeamento. E a partir disso, eles acabam fazendo isso, uma apresentação, tenta trazer, né?
tenta mostrar essa solução na prática, como que funciona, a viabilidade, estudos deles. Eles fazem isso a partir dessas pesquisas que eles levaram e trouxeram para a gente, tentar fazer a explicação. Eles mostraram que pode trazer soluções, pequenas soluções simples, que não precisa alterar toda a estrutura, que acaba viabilizando. E diversas empresas de chips da área e comunidades acadêmicas acataram isso e começaram a fazer pesquisas. Várias e várias pesquisas tentando trazer novas ideias. Inclusive algumas outras empresas tentaram trazer alguma solução, mas ainda não de maneira concreta, mas percebeu que poderia fazer algumas correções e ainda fazem. Até hoje tem. Os primeiros descobertos disso foi aproximadamente 2010, começaram a descobrir erros, onde eles começaram a fazer testes de Hallhomer. Inclusive eles fizeram alguns testes com 27 aparelhos, mais de 27 aparelhos desde 2010 até a atualidade, que foi embasada na pesquisa, né? A maioria deles foram suscetíveis a ataques. Então eles sempre desenvolvem pesquisas e a partir dessas pesquisas que eles fizeram, essa comunidade acabou possibilitando que outras comunidades acabam fazendo investimentos para poder ter projetos em relação à área, que é muito importante, que com o passar do tempo, decorrer, acaba sempre piorando ou tendo mais ataques relacionados à área. Então, o mais viável, concreto, é que comunidades desenvolvem estudos, pesquisa, desenvolvem testes, como eles trouxeram, como citaram como um exemplo, que é uma equipe de desenvolvimento da Google, que é a Google Project Zero. Eles acabam estudando essa área, fazem testes, diversificados testes para tentar identificar a falha e como se sobressair em relação a isso, tentar encontrar soluções viáveis em relação a custo de desempenho, custo-benefício, entre outros. Ou seja, esse artigo científico da Hallhammer, uma retrospectiva, ele não é o artigo principal. Eles têm uma ISCA de 2014, que é o artigo deles principal, e a partir desse artigo eles fizeram esse, que é a retrospectiva. Ele é de maneira geral, ele é um resumo do artigo principal deles, onde eles apontam, mostra como que funciona, acaba acontecendo o Hallhammer, entre outros tipos de coisa, mostra aponta falhas, níveis críticos, possíveis soluções, testes, pesquisas para mostrar que eles não só fizeram um resumo e mostraram, não. Eles fizeram testes, pesquisas, comprovaram o que eles estavam falando para poder trazer à tona. E a partir disso, possibilitou diversas outras comunidades a fazer pesquisas embasadas em cima a partir desses projetos, certo? Acabaram disponibilizando. Então, foi um prazer fazer essa pequena explicação. É um pouco mais complexo esse conteúdo, principalmente porque esse artigo científico, Hallhammer, a retrospectiva, ele estava completamente em inglês. Eu tive que tentar fazer uma pequena tradução. Eu não tenho um inglês bom, então às vezes eu fiquei um pouco limitado, mas pesquisei bastante sobre o procedimento, como que ele funciona, as possíveis soluções, que são essas 7, mas entre as 7, a mais fiável, de acordo o artigo que essa comunidade trouxe, é o famoso PARAM, que ele seria uma ativação probabilística de linhas adjacentes, ou seja, ele faz uma contagem de remapeamento, ele tenta identificar onde acabar acontecendo esse possível erro. Até mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, até a próxima.